todos, Pai seja convosco. Gostaria de ser rápido, bem objetivo aqui numa palavra. Hoje à tarde eu estava estudando, Deus me deu vários textos bíblicos aqui, eu anotei, né? E é importante a gente preparar os esboços, amém? A gente prepara os esboçozinhos, né? Mas quando chega na hora, Deus também deixa de usar, né? Aí a gente faz segundo aquele que já está no nosso coração, amém? Mas eu quero que vocês fiquem espírito de verdade, né? Orando, intercedendo por mim, com a abrir da minha boca, eu venho falar aquilo que vocês precisam ouvir. Não aquilo que vocês querem ouvir, mas o que vocês precisam ouvir, amém? E eu quero apenas a atenção de vocês, alguns minutos, poucos minutos aqui, estarei aqui trazendo aqui esta palavra, e para ficar como base, né? Eu gostaria que a igreja abrisse vossas Bíblias no livro Gênesis, capítulo de número 25 e o capítulo de número 27 e depois o capítulo de número 29. E gostaria que cada uma das irmãs aí abrisse nesses textos diferentes aí e ficasse em pé e lesse voz de trovão, amém? Eu vou usar vocês aí em nome de Jesus. Então a primeira pessoa, abra aí em Gênesis 25, 24. Segura a bala aí, viu? Para soltar aí Gênesis 25, 24. Aí pronto, leva o microfone lá, melhor lá, pá. Aí tá certo. Esse aqui é um bom obreiro, viu? Tá bem antenado. Leva o microfone na boca da pessoa que vai ler o primeiro versículo, amém? Gênesis capítulo 24, 25, versículo 24 e 25, 2 versículos. Depois, o próximo aí, fica com a bala na agulha, né, em Gênesis 27 e depois Gênesis 29. Mas vamos começar em Gênesis 25, versículo 24 e 25. O primeiro aí, fica em pé e leia esses 2 versículos em nome de Jesus. Gênesis 25, verso 24 e 25. Amém? Amém. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Você leu 24 e 25, foi? Então leu 26. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Amém. Vamos agora para a próxima pessoa, para ler aí em Gênesis 27, verso 41, 42 e 43. 3 versículos. Amém? Já já vocês vão entender essa palavra. Não vou usar uma mensagem assim pentecostal. Vai ser no estilo bem tradicional. Amém? Com calma, mastigando bem a palavra, para que todo possa entender, né? E venha receber, tomar posse e sair daqui pensando nessa mensagem dessa noite. Amém? Gênesis 27, verso 41, 42 e 43. Amém? E odiou Esaú a Jacó, por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar Jacó, o seu filho menor, e disse-lhes: eis que Esaú, seu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, 43, né? Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, retira-te para o Labão, meu irmão, em Harã. Amém. O próximo agora, leia aí Gênesis 29, verso 21 e 22.
apenas 2 versículos, Gênesis 29, verso 21 e 22, 2 versículos. Glória a Deus. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Aproveitando que a irmã está com o microfone, vira apenas uma folha, no capítulo 31 de Gênesis, da partir do versículo 4 ao 7, para a gente fechar aqui. Depois eu vou pedir para as irmãs ler mais, amém? Leia aí Gênesis 31, verso 4 ao 7, amém? Amém. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e Léia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesma sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai. Amém. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Amém. Feche seus olhos, sentado mesmo, não precisa ficar em pé não, curva sua cabeça e permita-me eu fazer aqui uma pequena oração breve, bem rápida, amém? Deus eterno, Pai querido, Pai amado, eis aqui diante da sua igreja, meu Pai, esta história, esse recomeço, meu Pai, deste homem, que o mesmo milagre que o Senhor fez a Jacó vinha a ser derramado sobre esse ministério, sobre esta igreja, meu Pai. Manifesta o teu poder nessa noite. Abra, meu Pai, os ouvidos e a mente e o coração, meu Pai, de quem vai ouvir também nas redes sociais, que vai ouvir aqui, meu Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Depois tem mais 3 textos na palavra que eu vou pedir, viu, Diácono Francisco? Continue segurando aí o microfone, pois eu vou pedir ainda para ler ainda mais em 3 cantos na Bíblia, no finalzinho da mensagem, fechando, e assim estarei fazendo também uma oração, ou quem sabe a gente cantar um louvor, adorar a Deus, a igreja, né? Em nome de Jesus, fazer diferente, cada um tem o seu estilo, e a gente temos que cada um usar a ferramenta que Deus dá a gente, amém? A gente nunca deve imitar, uma coisa que eu venho aprendendo no Evangelho de Cristo, nunca devemos imitar ninguém. Podemos até copiar, mas imitar não, amém? Então vamos entender sobre essa história. O que eu trouxe, eu sei que estamos na campanha de Daniel, né? Daqui a pouco, quando tiver uma brechinha aqui, vou encaixar aqui algum assunto, né? Falei também sobre esse homem, mas foi o que Deus botou no meu coração para eu trazer para o seu coração essa palavra dessa história de Jacó e de Esaú. 2 que ao nascer, né, já começaram no ventre da mãe brigarem, né? Cada um querendo, ambos querendo sair primeiro, né? E hoje a gente vê, trazendo para os dias de hoje, pessoas que quando começa a ter um novo nascimento, que reconhece que é pecador e entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que o novo convertido quer fazer, né, é estudar o livro do Apocalipse, né? Já vai logo para o livro mais dramático, complicado, né? Onde fala sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, né? Quer estudar logo a escatologia, né? O Jacó, ele queria já vir, né, querendo sair primeiro, e ele, como era o mais novo, ele saiu. Esaú era para ter saído, mas na realidade, enquanto ali Jacó estava, né, para sair, a Bíblia fala, né, que Esaú segurou na perna de Jacó, né, fazendo com que Jacó não fosse sair primeiro. Ele queria sair primeiro do que Jacó. Então findou Jacó saindo, Esaú saindo primeiro, né, e Jacó saiu depois. Então ele passou a ser um primogênito, né, do seu pai, né? E Esaú, ele cresceu,
e aprendendo ali a história, né, de Abraão, do seu avô, né, e aprendendo com seu pai. Só que teve um momento que ele chegou com tanta fome que ele não se preocupou com essa história de primogenitura, né, ele ser o primeiro. Ele só queria apenas encher a barriga, não entendeu as consequências depois que poderia acontecer com ele, né? E aí eu já fiz esse parede para mim, para dizer para vocês que tem momento que nós se precipitamos, né, a querer colocar a carroça na frente dos bois. Eu falo uma linguagem bem nordestina, né, para vocês entenderem, dar um passo pode que apenas se precipitar, né, faltar paciência, né, querer fazer, né, na frente de Deus. Parece que ele herdou, né, esses meninos do seu avô Abraão, porque Abraão ele não se precipitou, apenas ele aceitou a precipitação de Sarai, né, a dar a sua criada, né, a sua serva, para deitar-se com Abraão, para o filho vir antes da promessa. Só que o filho da promessa de Abraão foi Isaac, não foi Ismael. Amém? E aí a história continuou na história do seu filho Jacó, né, a ver uns dos filhos, né, o que foi a Labão, né, em busca de um casamento de alguém da mesma família, porque era uma tradição, não poderia casar com moça de uma outra tribo, né, de uma outra que não fosse do mesmo sangue, dentro da mesma família, né? Hoje a gente vê de vez em quando alguém casa ali, um primo casa com uma prima, né? De vez em quando a gente vê, né, os primos se casando, né? E às vezes até primo legítimo, né, casando, porque o primo legítimo é quase irmão, o sangue passa na veia mais forte, entendeu? Um primo segundo ou um primo terceiro, tudo bem, mas primo legítimo, né? A gente vê pessoas, eu conheço pessoas aqui em Corrais Novos que são primos legítimos e são casados. E aí você olha para o filho aleijado, sempre não sai um filho perfeito, né? De um relacionamento desse, de um casal quase irmão, né? Quando se reúnem juntos, casam, né? O filho às vezes sai com problema, amém? Ou sai doido, ou às vezes sai aleijado. Mas, irmãos, o que eu quero trazer? Qual é a revelação dessa palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite? É que existem 3 etapas que existiu na vida de Jacó. Foi, ele reconheceu o teu erro, né? Ele reconheceu o erro dele, por ele ter enganado o seu próprio irmão por um prato de guisado, né? E ali, em segundo lugar, ele reconheceu que ele não poderia agir da maneira que ele agiu, porque na família não poderia ter contenda, né? Não poderia ter desavença, e a família tem que estar unido, e a família é base de Deus, né? Deus é que construiu a família, desde lá no Jardim do Éden, né? A família ela foi constituída por Deus, amém? A base de tudo é a família estar em paz uns com os outros, sem briga, sem discórdia, amém? A gente até não concordar com uma coisa, mas tem que pelo menos respeitar, né? E Jacó não respeitou o seu irmão, amém? Mas Jacó, ele foi à casa de Labão e encontrou um homem pior do que ele, que não enganou ele. Labão, ele servia a vários deuses, né? Labão não servia ao Deus de Abraão, o Deus do seu... O que é que eu vejo, o que é que eu entendo dentro dessa temática, né? Dessa problemática, né? Da história de Jacó, é que Jacó, ele tentou enganar o seu irmão, quando chega na casa de Labão também engana ele. Agora, como foi que Labão enganou Jacó? Foi fazendo com que Jacó viesse trabalhar 7 anos, porque no meio do caminho, quando ele foi, ele levou um dote muito bom, só que a Bíblia fala que ele foi assaltado, né? Roubaram tudo que ele ia levando para dar, né, para a noiva dele. Roubaram dele no meio do caminho. Então ele não tinha mais nada para chegar lá. Ele chegou sem nada, ele não tinha um dote mais para dar. Aí Labão pegou a oportunidade e disse: o que você tem para oferecer? As minhas mãos, o meu trabalho.
E interessante, irmãos, que Deus já estava, né, traçando Jacó para ele ser líder de uma grande nação, como Abraão, seu avô, foi. Amém? Só que Jacó, ele chega, né, e aceita, né, o acordo de Labão, e diz a Labão: eu vou trabalhar os 7 anos. Mas só que o pensamento dele, o sentimento dele, o coração dele, o amor que ele estava tendo era por Raquel, né? Não era pela outra. Só que eram 2 filhas lindas, né? Só que ele passou 7 anos trabalhando para ficar em forma de um dote, como se fosse um dote, né? Para assim Labão dar a mão de uma das suas filhas a casamento. Voltando de novo sobre a cultura, sobre a tradição, né? Como na tradição judaica, né? Só poderia casar a mais nova, né? Tinha que casar a primeira mais velha para a mais nova casar. Aí não tinha, ele estava apaixonado pela mais nova. Só que a Labão, ele deu a velha, a mais velha. Entendeu? Olha como Labão enganou, né, Jacó. Aí Jacó pesou um peso na consciência dele. Eu também enganei meu irmão. Aí eu vim para cá e estou sendo enganado também, né? Então, meu irmão, sabe o que é que eu entendo, igreja? Disso aqui, que tudo que nós plantamos, vamos repetir, igreja, diga: tudo que nós plantamos, nós colhemos. A gente só colhe o que a gente planta, pastor. Se a gente colher um espinho, pode se preparar que vai colher um espinheiro inteiro. Amém? Mas quem planta amor, colhe amor, né? Jacó, ele trabalhou durante 7 anos. E quando foi na hora do casamento, Labão ainda fez ali todo um teatro, né? Escondeu a noiva, botou a noiva dentro de um quarto escuro, não poderia acender ali, né, o candeeiro, para que o noivo viesse ver realmente que era mesmo a menina mais nova que ele estava, com quem ele se apaixonou, né? Passou a noite com ela. No outro dia de manhã, quando ele olhou para cá, não, você não é a menina que eu, durante 7 anos, eu esperei para casar. E aí, sabe o que aconteceu, irmão? Labão, ele foi e disse: se você quiser casar com a mais nova, você pode ficar com as 2, não tem problema, porque naquela época, né, a lei, ele permitia o homem casar com 2 até com 3. Jacó, ele chegou até 3, né? Davi teve 3, não é isso? Agora Salomão, rapaz, Salomão era um malandro, viu? Salomão chegou a ter 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. E ele deixou a idolatria entrar dentro da casa dele, né? Com pessoas que cada uma mulher era de um país diferente, cada um trouxe os seus deuses, né? E foram entrando dentro da casa, né? E findou Salomão se corrompendo, né? E se desviando do caminho de Deus, da presença de Deus. A presença de Deus saiu de uma forma tão forte, né? Que foi ali, tipo como fosse uma maldição. Porque dentro da casa de Davi, Deus ele tinha falado: Davi, eu perdoe por seus pecados, por você ter matado um homem, para ter tomado uma mulher do cara. Isso, né, na lei judaica, isso era um pecado mortal, era ato de adultério, né? Ele matou o homem para ficar com a esposa, né? E era o melhor amigo dele, botou na frente de uma batalha sangrenta, só para o cara morrer para ficar com a mulher, Betseba, né? E ali Betseba ficou casando com Davi. Mas Deus falou: Davi, Deus disse que lhe perdoa, não vai lhe matar não, mas a espada da justiça de Deus vai ficar dentro da sua casa. E aí aconteceu, né? O irmão estuprou a irmã, né? Absalão queria tomar a força do trono do próprio pai, Davi. Davi teve que sair às pressas da cidade de Jerusalém e deixou lá, né, o filho dele, né, brincando de rei, né? Quando ele volta, soube da notícia que ele tinha sido morto pelo soldado de Davi, fiel, né? Davi matou o seu próprio filho. Isso foi uma espada, né? Às vezes você passa anos, entra anos e sempre tem alguma coisa que nunca se encaixa, nunca melhora, né? É briga o tempo todo, é traição, né? Isso se torna como se fosse uma maldição hereditária, né? Mas Deus, ele pode agir de misericórdia e perdoar, só que as consequências ficam, minha irmã e meu irmão. As consequências não saem não. É igual como aquele homem que tira a vida de outro, vai para a cadeia, 30 anos de cadeia lá, né?
Só que um texto, ele tira um texto, né? Aí é liberto e aí fica na condicional, né? Entendeu? Mas ele continua ali, ó. A consequência, ele vai ter que lidar com aquela consequência. A consequência dos erros, né? Do pecado. Jacó, ele estava vivendo ali as consequências do seu erro, do que ele plantou lá na casa do seu pai. Só que Deus já tinha falado para ele que ia preparar, né? Ia preparar ele para voltar. Só que ele estava com medo de ser morto pelo irmão, porque o irmão tinha jurado tirar a sua vida, por ele ter roubado, né, a sua primogenitura, né? Mas ele queria, na realidade ele não roubou. Na realidade, ali foi num momento de emoção, com fome. Ele colocou a fome, né, acima, né, do seu direito, daquilo que ele tinha de direito, né? E o pai, Jacó, cego, não estava mais enxergando, né? Foi abençoar o primogênito, na realidade, abençoou o primogênito errado, né? Jacó chegou e ficou no lugar de Esaú, né? Botou um negócio aqui, cabeludo no braço, né? Para que ele viesse realmente ver. E Jacó chegou a ter um entendimento, pastor, até dizer assim, ó: você tem o seu corpo, o seu braço é de Esaú, mas a sua voz é de Jacó. Rapaz, Deus ele conhece. Não adianta a gente vestir uma capa, né? A capa da hipocrisia. Não adianta a gente, né, querer se mostrar uma coisa e Deus sabe que nós somos outra. Deus ele conhece o meu e o seu coração. Agora nessa pressa, como eu falei no começo, né? Agora dá para entrar aqui o livro de Daniel. Abra aí você, em nome de Jesus. Daniel capítulo 2, versículo de número 22 e 23. Amém? Louvado seja Deus. Daniel capítulo 2, versículo 22 e 23. Louvado seja Deus. Enquanto você procura aí, em nome de Jesus, eu vou aqui dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele operou no passado, né? Deu grandes livramentos aos grandes homens de Deus, e ele continua operando da mesma forma. Às vezes Deus ele não faz milagre na nossa vida por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. Amém? Porque quando nós passamos a não ter muita fé, né? A fé não tem como gerar milagre. Só gera um milagre na minha e na sua vida naquelas pessoas que têm fé e obediência. É ter fé, usar uma fé inteligente. Amém? Já encontrou? Daniel capítulo 2, versículo 22 e 23. Lê aí em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Está faltando apenas 12 minutos para eu concluir aqui a minha oportunidade. Eu estou aqui de olho no relógio aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Ó Deus e meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto do rei. Vá lá para o capítulo 12 agora, capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Deus ele usou este homem de Deus, que não deixou se contaminar com as iguarias, né? Com os manjares, né? Do rei bandido, do rei Quinto. Mas Deus foi fiel a ele até o fim, pois ele guardava, ele vivia um preceito, né? Jeito na presença, né? Aquele preceito que ele tinha era um preceito, né, religioso e obediente. A obediência que ele tinha à palavra, o respeito que ele tinha pela palavra de Deus, né? Deus deu vitória a Daniel, e o mesmo Deus que deu vitória a Daniel, Deus manda dizer para você nessa noite, igreja, Deus ele vai dar vitória a cada um de nós. Se você crê, já comece a glorificar e adorar o Senhor Jesus. Amém? Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantar pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve
que houver nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo, aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém. Não é forte, né, essa palavra? E Daniel, ele teve uma visão da estalca, né, aonde veio uma bola de fogo, né, e veio ao pé daquela estalca, ele despedaçou. Cada um membro daquela estalca, ela representava o reinado. Amém? Então foi naquele momento que Daniel viu na visão que iria acontecer, né? E aconteceu. Jesus veio e quebrou, né? Se crucificando na cruz, cumprindo a lei, algo que nós não poderíamos, né, praticar, né? Tem pessoas que dizem que aos 10 mandamentos ele é eterno, né? Mas Jesus, ele viu que ainda era tão pesado que Jesus deixou só 2 para a gente praticar, né? E a maioria das pessoas não pratica perdoar e amar. Amém? Não é fácil, é difícil nós perdoar aqueles que nos machucam, né? A gente bater, quem bate esquece, né? Então nesse ditado popular, né? Quem bate esquece, agora quem apanha nunca esquece, né? Amém? Mas a gente tem, os irmãos, que entender que Daniel, ele foi um grande homem de Deus, né? Ele fez a diferença ali naquele lugar. Não importa o lugar onde você esteja, faça a diferença, seja salvo, né? Seja salvo. Marcos 9:50, abra aí em nome de Jesus. Olha o que está escrito lá em Marcos 9, versículo de número 50. Enquanto você procura, eu vou citar aqui Mateus 5:13, né? Que fala sobre também nós ser salvos. Nós temos que aprender a salgar, né, os que estão insosso. O sal, antigamente não existia geladeira. Quando você chegar a alcançar, eu acho que os mais velhos aqui, eu acho que chegou a alcançar, né, que o povo salgava a carne, se pendurava, os bichos não iam lá nem para pegar, para comer, e a carne não apodrecia, né, e as pessoas botavam de molho a carne para tirar o sal, e depois botavam para cozinhar ou assar, né. Naquela época não existia geladeira, e o feijão era feito na panela de barro com lenha, né? E em cima pegava o cuscuz, colocava no prato, emborcava assim, botava um pano, emborcava na boca da panela, né? E quando estava cozinhando o feijão, estava cozinhando também o cuscuz. O cuscuz ficava com gosto de feijão. Vocês se lembram? Né? O sítio, né? Não era assim, né? E era comida sadia, meu irmão, uma comida boa. E era difícil você ver uma pessoa do sítio, né, estar, né, no hospital. O povo do sítio, né, é igual com aquele celular bom. Quando para de uma vez, não tem conserto, não, é só comprar outro. Né? O celular bom é assim. Ele dura tempo que você não nem imagina. Às vezes chega a durar até 10 anos. Mas quando pifa de uma vez, não tem conserto mais não. É só o remédio é comprar outro. É igual como dor de dente. Tem remédio para dor de dente, irmão? O remédio para dor de dente é o quê? Arrancando. Amém? Leia aí em nome de Jesus. Marcos 9, versículo de número 50. Amém. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Oi, e paz uns com os outros. Isso é uma ordenança, isso é uma doutrina, isto é uma ordem. Amém? E quem tem juízo obedece. Amém? Então que nós venhamos, irmão, e venhamos, né, a obedecer a palavra de Deus. Para receber a vitória de Deus é obedecer. Amém? Porque é melhor nós obedecer do que sacrificar. Vamos encerrar aqui agora em Salmos, capítulo,
Gênesis capítulo 32, versículo 22 e 23. Para concluir aqui, irmãos, louvado seja Deus. Gênesis capítulo de número 32 e o versículo de número 22 e 23. Quem o encontrar, leia aí em nome de Jesus. Para concluir aqui, eu quero fazer uma oração, amém? Louvado seja Deus. Gênesis 32, versículo 22 e 23. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jabó. E tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Amém? Rapaz, ô Jacó, bom, porque naquela época não existia televisão, não tinha como brincar, né? Aí, 11 filhos Jacó chegou a ter das 2 mulheres. E levou, chegou na casa do pai, se encontrou com o irmão no meio do caminho, já resumindo agora, viu? E se abraçaram, perdoaram. E só que a Bíblia fala que Esaú nunca mais viu o seu irmão. Porque ele foi para um canto para construir, pastor, para formar a grande nação. Porque estava debaixo da promessa. Jacó tinha abençoado também Esaú também. Jacó chegou até a dizer: mas eu não tenho mais não, tudo que eu tinha de falar eu falei para o seu irmão, que era para falar para você. Só que, não, mas me abençoa assim mesmo, eu quero que o Senhor me abençoe do mesmo jeito também. E findou, as bênçãos de Deus caíram também sobre Esaú. E a Bíblia fala que depois da grande reunião em família, Jacó foi para um outro lugar, que no momento agora eu não estou lembrando o nome aqui, mas tem o nome da cidade. Ele foi lá, chegou lá e formou uma grande nação, Jacó. Amém? Ele passou pelo vale de Zabó, Zeboque, né? Jaboque, né? Lutou com um grande homem lá, um homem. Era Deus encarnado naquele homem, sabe? A noite toda lutando. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me revela para dizer para você? Segura no anjo, agarra o anjo, não deixe que o anjo, né, fuja. Jacó disse: você vai ter que me abençoar. E a Bíblia fala que Jacó amanheceu um dia aleijado, mas saiu de lá com outro nome, chamado Israel. Ele foi para uma terra e lá ele criou uma grande nação. E Esaú nunca mais viu a face do irmão, porque Esaú foi para um outro lugar, para uma outra terra, para um outro país, criou lá uma nova nação também. E os dois se criaram, né? Cada um se tornaram líder. Amém? Só que o líder da promessa que estava sobre Deus para a nação, né, de Israel foi Jacó. Jacó se tornou Israel. Fique em pé, igreja. Eu vou orar por você. 3 minutinhos. Está faltando para eu concluir a minha oportunidade. Quero fazer esta oração de 3 minutos. Amém? Louvado seja. Não pode ficar sentadinho, não. Você está com uma criança de tempo, tá bom? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fique em pé aí. Coloca a mão no seu coração. Tem alguém enfermo aí? Alguém veio aí doente? Com problema, dor de cabeça, dor do corpo? Se veio, vem aqui à frente. Sim, amém. É sexta-feira, culto de libertação, tá certo. Então, põe a mão no seu coração, feche seus olhos, cure sua cabeça, deixe eu orar, permita-me orar por você, fazer essa oração por você, amém? Deus eterno Pai querido, Pai amado, adentramos, meu Pai, mais uma vez, Senhor, dentro do santo do santo, porque Tu és santo, Tu és poderoso, só o Senhor pode, meu Pai, honrar, só o Senhor pode, meu Pai, honrar aqueles que honram, meu Pai, a Tua palavra. Visita, meu Pai, agora nesse momento, enquanto Teus servos estão aqui, meu Pai, cultuando o Senhor, ouvindo a palavra, meu Pai, Te adorando em espírito de verdade. Visita, manda um anjo lá agora na casa dela, na casa dele agora, meu Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e faça um milagre, Senhor. Que quando eles chegarem lá, meu Pai, em sua casa, que eles venham a ver a diferença naquele lugar. Restaura a família, meu Pai. Traga o esposo dessa senhora
meu Pai, que o Senhor está me mostrando para a sua casa ainda esse ano, meu Pai. Daqui para terminar esse ano, meu Pai, que ele venha, meu Pai, entregar a sua vida para o Senhor, meu Pai. Que ele venha servir junto com a sua esposa. Abençoa, meu Pai, esta igreja, esse ministério. O pastor dessa igreja é de Laudo Henrique e sua família. Abençoa, meu Pai, os obreiros, as obreiras. Abençoa cada um, meu Pai, que está aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Restaura, meu Pai. Eu não sei qual área que a tua serva e teu servo está precisando, mas nesse momento, meu Pai, o Senhor sabe, meu Pai, de qual área que cada um está precisando, meu Pai, um milagre. Meu Deus, que o Senhor toque no coração agora, Senhor, nesse momento. Confirma, Deus, a vitória na vida de cada um, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo. Essa igreja crê, diga amém. Amém. E amém. Deus abençoe a todos.